Com belas praias de belezas naturais, paisagens incríveis e águas cristalinas, com templos majestosos e muito conhecida pela sua vida noturna cheia de surpresas, conheça um dos países que mais atraem turistas todos os anos. Mas nem tudo é tão belo quanto parece, porque também é um país conhecido por atrair estrangeiros por conta do turismo sexual. Bom, mas afinal, por que isso acontece? Hoje conheceremos a Tailândia, um dos países asiáticos mais famosos e um dos mais belos do mundo. Seja bem-vindo ao Crônicas Globais e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. A Tailândia é um país localizado no coração do Sudeste Asiático, que faz fronteira com alguns países como Laos, Birmânia, Camboja e Malásia, com um território de aproximadamente 513.120 km². A população do país é cerca de 72 milhões de habitantes ao total, com projeções chegando até 100 milhões nos próximos 50 anos, com áreas ao sul do país representadas por suas belas e famosas praias, como por exemplo, as praias de Krabi e as praias da ilha Phi Phi, banhadas pelo Mar de Andamão e pelo Golfo da Tailândia ao leste do país, conectados de certa forma ao Oceano Índico. A beleza natural da Tailândia é incomparável. Possui florestas tropicais densas, muitas cachoeiras e montanhas majestosas, sem contar que é o lar de alguns dos templos budistas mais impressionantes do mundo. Sua capital e cidade mais famosa é Bangkok, que é uma das cidades mais visitadas no mundo, conhecida por ser uma cidade rápida e agitada, com mais de 11 milhões de habitantes. Muito famosa por ter mercados movimentados, festivais históricos, culinária deliciosa e sua vida noturna diferenciada, além de um dos maiores atrativos, que é o Templo do Buda Esmeralda. A rápida urbanização e o alto crescimento populacional fizeram com que fosse conhecida por sua notável congestão de tráfego. Por conta disso, Bangkok promoveu iniciativas como uma moderna rede de metrô no país. Outra solução para esse problema são meios de transportes alternativos, como motocicletas e os tuk-tuks, muito comuns em Bangkok, que são como mototáxis que oferecem corrida ao passageiro na parte de trás da motocicleta. As primeiras evidências de pessoas na região, que hoje conhecemos como Tailândia, foram há mais de 4.000 anos atrás. As sociedades primitivas e seus sucessores começaram a formar as bases das primeiras sociedades complexas da região. A história da Tailândia é marcada pela ascensão e queda de grandes reinos, e os mais marcantes são o Reino Sukhothai, conhecido como o primeiro reino tailandês, que durou cerca de 200 anos, e o Reino Ayutthaya, que foi o mais influente de todos, fazendo com que a Tailândia se estabelecesse como uma potência regional no Sudeste Asiático na época, e que durou cerca de 400 anos, que apesar de ter sofrido com pressões de colonização europeias, ao contrário de seus países vizinhos, a Tailândia nunca foi colonizada por potências europeias. Isso permitiu que mantivessem e cultivassem sua identidade cultural até hoje. O idioma oficial e dominante da Tailândia é o tailandês. Além da língua padrão, existem também variedades de linguagem regionais que refletem diretamente na riqueza da cultura do país. Muitos também praticam e conseguem falar o inglês, por conta do constante contato com turistas no país. A Tailândia enfrenta grandes desafios em termos de qualidade educacional. Os resultados de avaliações internacionais frequentemente mostram que os estudantes tailandeses ficam abaixo da média em áreas básicas como leitura, escrita e matemática. E a disparidade da qualidade da educação piora ainda mais quando são comparadas escolas de áreas urbanas com escolas de áreas rurais. Com relação à religião predominante no país, 95% das pessoas na Tailândia praticam o budismo. Podemos observar o respeito ao budismo nos grandes templos majestosos e até na arquitetura das casas em várias cidades da Tailândia. Apesar da predominância do budismo, também é possível observar a influência do hinduísmo, principalmente em rituais e festivais. Você com certeza conhece a muito famosa arte marcial Muay Thai, certo? Mas você sabia que o Muay Thai é de origem tailandesa? Isso mesmo, esse estilo de luta evoluiu de várias técnicas de combate usadas por guerreiros tailandeses em batalhas antigas e se tornou um dos estilos de luta mais famosos do mundo hoje em dia. Também a cidade de Pattaya como destaque, sendo famosa por atrair turistas de diversas partes do mundo que buscam o entretenimento noturno.
com sua rua mais conhecida, as ruas de Walking Street, sendo fácil encontrar pessoas de várias nacionalidades visitando o país, além de bares e festas muito movimentadas, com belas mulheres, sendo muito comum o entretenimento adulto. Todos os anos, a Tailândia tem atraído cada vez mais turistas, principalmente por conta das atrações nas cidades de Bangkok e Pattaya. Muitos tiram vantagem da desvalorização da moeda do país em relação a outras moedas mais valorizadas, que é chamada de baht, com $1 americano valendo aproximadamente 36 bahts, de acordo com a taxa oficial. Sobre o custo de vida na Tailândia, o salário mínimo no país é considerado um pouco diferente da maioria dos países. Isso porque ele varia de região para região. Isso significa que em regiões mais movimentadas, onde o custo de vida é mais elevado, o salário mínimo também é um pouco maior. Mas o salário mínimo médio gira em torno de 8.900 bahts, cerca de $245. Turistas podem se acomodar em grandes hotéis de luxo nos maiores centros da Tailândia, com o valor ficando entre $60 a $130 por noite. Portanto, a realidade para os habitantes locais é um pouco diferente, já que não podem desfrutar do mesmo nível de conforto que os turistas, por terem uma renda média relativamente baixa e que muitas vezes não conseguem poupar dinheiro, destinando a maior parte de sua renda para as necessidades básicas. Com a desigualdade aumentando no país, não podemos ignorar um importante aspecto que tem preocupado e afetado a imagem da Tailândia: o turismo sexual. Desde a era da Guerra do Vietnã, a indústria do sexo na Tailândia cresceu rapidamente, atraindo visitantes internacionais de várias partes do mundo que se aproveitam dessa atual situação no país. Em áreas de desvantagem econômica, muitas mulheres veem poucas oportunidades e acabam sendo atraídas para a indústria sexual como uma maneira de sustentar suas famílias. Por isso é muito comum em grandes centros como em Bangkok e principalmente em Pattaya, frequentemente chamada como a capital do sexo, você ver mulheres oferecendo serviços mais quentes à noite, mesmo que de forma discreta. Mas a Tailândia não se limita apenas a esse fato, mas sim por ser destaque em belas construções de templos budistas, possuindo um pouco mais de 40 mil templos espalhados pelo país e suas praias e ilhas de belezas naturais únicas. Se você pretende ir algum dia à Tailândia, aqui estão alguns dos lugares mais famosos nas cidades que você pode conhecer. A ilha de Phuket, um dos destinos mais populares do mundo pelos turistas, por ter praias de águas cristalinas, com destaque para sua praia mais famosa, Patagon Beach. Possui fascinantes centros históricos, com edifícios em estilo sino-português, que refletem um passado colonial da ilha. E o Parque Nacional Sirinat, popular por sua extensa fauna e flora, que possui diversas aves e alguns manguezais. Pattaya, muito conhecida também por suas praias deslumbrantes, com destaque para Pattaya Beach, que é a praia central e a mais movimentada da cidade, com cerca de 4 quilômetros de extensão repleto de bares e restaurantes. Mas o destaque vai para as festas e vidas noturnas em Pattaya, com as ruas fechadas para tráfego de veículos a partir das 19 horas, e transformando suas ruas em puro entretenimento e diversão, com muitos bares, restaurantes e clubes noturnos. Por isso muitos turistas a chamam de Cidade dos Pecados. Bangkok, a capital da Tailândia. Muitas vezes referida como a Cidade dos Anjos, Bangkok oferece uma mistura única de tradição e modernidade, contando com templos centenários, como por exemplo o famoso Templo do Buda Esmeralda, considerado o protetor da Tailândia, localizado no coração da cidade. Se busca uma imersão histórica no país, existe o Museu Nacional de Bangkok, considerado o maior museu do Sudeste Asiático. A cidade também possui uma gastronomia diferenciada com diversos mercados e restaurantes, oferecendo uma grande variedade de pratos típicos do país. Além disso, uma visita ao bairro de Chinatown é imprescindível para quem deseja fazer uma visita pela cidade. Então, se você busca uma visita ao país, a Tailândia é um destino asiático que com toda a certeza merece estar em sua lista de viagens, afinal você será muito bem acolhido pelos tailandeses. E o melhor de tudo, é um destino perfeito para famílias, mas se for solteiro e gostar da vida noturna, você vai amar a Tailândia. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.